Olá, bom dia. Começamos o RDTV de uma maneira diferente. Estamos na sede da Câmara de Cuiabá para um bate-papo com o presidente da casa, João Emanuel. Você não perca, então, não saia daí, voltamos em um instante. Setenta por cento da superfície da Terra é coberta de água. Apenas 1% é adequado para o consumo. Latas de alumínio e embalagens plásticas demoram mais de 100 anos para decomporem. Mais de 23 mil megawatts de energia são desperdiçados. Desperdício de alimento chega a 39 mil toneladas por dia no Brasil. Com o desperdício, não é só o meio ambiente que vai desaparecer. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. Atenção você que possui débitos com o município, como IPTU, ISS-QN, taxas, ITBI e antiga Sanecap. O mutirão da conciliação fiscal foi prorrogado até o dia 30 de setembro. Atendimentos na Procuradoria Fiscal e na Secretaria de Cultura do município. Esta é a sua última oportunidade de regularizar suas dívidas com descontos e prazos especiais e evitar problemas junto ao SPC e Serasa. Acordo é bom pra você, melhor pra Cuiabá. Mais informações no site da Prefeitura. Prefeitura de Cuiabá e Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Estamos de volta com o RDTV para um bate-papo com o presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador João Emanuel, do PSD. Obrigada, vereador, por nos receber aqui na Câmara de Cuiabá. Eu que agradeço a vinda do RDTV aqui dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. É uma honra sempre poder participar do RD News, do grande portal de informações que nós temos no nosso estado de Mato Grosso. Vereador, vamos falar então sobre os avanços que tivemos aqui no Legislativo da capital nesses primeiros quase 10 meses. O que o senhor aponta de mais significativo nesse período? Nós tivemos grandes embates para poder defender a sociedade cuiabana. O primeiro deles foi o não aumento da tarifa de IPTU em 25%. Isso aí preservou diretamente o bolso da população cuiabana. Todos aqueles que vivem aqui, que têm imóveis aqui em Cuiabá, não perceberam então o aumento, não tiveram que pagar esse aumento de 25% no IPTU. Também fizemos uma luta grande aqui para fazer com que não fosse aumentada a tarifa de água e não foi aumentado no valor de 15%. Nós travamos uma batalha grande para fazer com que os professores contratados pudessem dar sequência ao ano letivo e pudessem estar dentro de sala de aulas e continuando o ano letivo. Eu acredito que esse foi também um grande avanço. Nós tivemos também grandes avanços na discussão do transporte coletivo. O próximo ano promete, porque nós temos aí uma nova licitação, nós temos aí novos grupos para poder ingressar no transporte coletivo. Eu acredito que isso aí deva ser uma tônica forte para esse segundo momento. E com certeza, essa segunda metade do ano, nós iniciamos alguns processos de investigação, né? Nós, legisladores, nós temos duas funções. Um ordenamento jurídico nos indica a duas funções, a legislar e fiscalizar. Então, a parte de legislação que nós continuamos a fazer, mas também nós temos o condão de fiscalizar. Então, nós estamos utilizando e exercendo esse poder de fiscalização que nos foi conferido pela própria população. O senhor tem uma questão particular, peculiar, que foi legislar já com 25 vereadores, diferente das outras legislaturas que tinham aí 19. Sentiu a diferença dessas várias cabeças, pensando diferente, tratar com todos os vereadores? Como está sendo? Os 19 vereadores que aqui tiveram, todos eles com as suas honras, né? Inclusive vários deles retornaram para a Câmara. Exemplo disso, posso citar aqui como um dos baluartes aí, vereador Clovito, o Clóvis Uguinei Neto, a vereadora Lueci, o vereador Toninho de Souza, o vereador Domingos Sávio, o vereador Júlio, o vereador Devair Cabral. São vereadores que retornaram da legislatura, né? E com a experiência deles nós pudemos saber
como ter o trato aí com os vereadores, né? O número maior de vereadores agora, nós tivemos uma ampliação no número de 6 vereadores. Há que se dizer que poderia ter tido uma análise mais detida com relação a esse aumento, no tocante somente à parte estrutural da coisa. Haja vista que todos os vereadores hoje possuem o seu gabinete, possuem condições para desempenhar o seu trabalho, condição de atender, mas nós temos que ter ciência que dentro da Câmara nós somos 25 e são 25 líderes que representam um segmento, uma parte da sociedade, foram eleitos democraticamente e com esse valor todo, com certeza tem que ser tratado com esse tamanho que possuem. O senhor citou o papel de líderes de cada um dos vereadores, mas a gente tem a função de líder dentro da Câmara de Cuiabá, assim como lá na Prefeitura também o líder de governo. Como tem sido o relacionamento do senhor com o líder de governo aqui na Câmara e com o secretário de governo, Fábio Garcia, lá na Prefeitura? Nós temos um trato, um contato maior com os vereadores, porque aqui nós estamos labutando diariamente, convivendo com os vereadores, né? Então nós temos um pouco de mais contato, nós temos mais contato com os vereadores, mas com relação ao secretário de governo, na sua função institucional, nós buscamos a ele de forma institucional para poder tratar de assuntos que tocam a Cuiabá. E isso nós vamos continuar fazendo, continuar buscando o executivo, fazendo visitas até o executivo, procurando o executivo para solucionar demandas e principalmente demandas essas que são postas pelos próprios vereadores. Aqui nós somos em 25 vereadores que solicitam, apontam aonde deve ser feito alguns serviços públicos que precisam ser feitos em alguns pontos e nós precisamos levar essas demandas até mesmo o executivo para que elas sejam cumpridas. Uma avaliação do Executivo Municipal, presidente, acha que tem tido as respostas a contento da sociedade? É sempre importante frisar que nós temos que ter o condão de que nós podemos ser melhor. Quando nós acreditamos nessa máxima, que nós sempre podemos ser melhor, é importante dizer que nós, como vereadores, nós sempre podemos ser melhor e eu acredito que o Executivo também pode ser sempre melhor. Como vereadores, vocês são representantes do povo e recebem essas demandas permanentes da população nos bairros, onde realmente o problema chega. Quais são as principais demandas que o senhor, enquanto presidente, tem percebido vindo da sociedade e que tem cobrado o Executivo para garantir esses serviços? Eu acredito que existem algumas molas mestras com relação a isso, principalmente na parte de saúde. Eu acredito que a maior demanda em todos os gabinetes a questão da saúde. Os vereadores têm aí que cobrar e muito a Secretaria de Saúde para desempenhar um bom trabalho. A questão das secretarias de obras também são muito cobradas. Os serviços públicos, os serviços urbanos, então é uma pasta que sofre muita indicação por parte dos vereadores. A Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, então essas 4 seriam aí as secretarias que mais recebem, que nós recebemos demanda e, consequentemente, passamos essa demanda para os secretários, para que eles tomem providências. Não podemos deixar de falar das rusgas entre o Legislativo e o Executivo, à frente do senhor, enquanto presidente da Casa, e o prefeito Mauro Mendes. É um assunto superado? Eu acredito que toda e qualquer discussão e debate faz parte do processo democrático. Aliás, nós fomos eleitos, assim como nós vereadores fomos eleitos e tivemos a legitimidade de estar na Câmara pelo próprio povo e trabalhamos pelo povo e para o povo. Mas acontece que isso também aconteceu no Poder Executivo. O Executivo também foi eleito pelo povo e para o povo. Só que a existência dos poderes em si, a tripartição dos poderes, faz com que cada poder necessite se ancorar em outro e, ao mesmo tempo, ter, por isso essa âncora entre os poderes tem que existir com a linha tênue da harmonia, mas também nós temos que dizer que existe a independência entre os poderes. Então, a existência da independência dos poderes, e o poder legislativo é um poder independente e como tal deve trabalhar, eu acredito que esse debate, as discussões, hoje mesmo na própria sessão, o vereador Clavito falou, olha, o debate é sadio.
Ele disse, é importante nós debatermos os assuntos, porque é a partir do debate que nascem as grandes ideias e que nascem, inclusive, as modificações, que se minimiza tensões, porque a tensão existe e crises existem a partir do momento que o desenvolvimento está à frente do que o momento que nós estamos vivendo. Então, a linha que liga o desenvolvimento ao tempo atual se transforma em crise. A crise nada mais é do que a linha que liga a frente do tempo com a atualidade. Se existe discrepância entre esses dois pontos e a linha está tensionada, existe a crise. E a crise só é destensionada e solucionada através do debate. Eu acredito que nós temos que debater, conversar muito. Para nós é um caso superado, é algo que nós temos que virar a página, continuar o trabalho, continuar a fiscalização e fazer com que Cuiabá seja uma das melhores subsedes da Copa do Mundo. Falando em independência, mas falando da fiscalização da Câmara, existem as CPIs, como o senhor citou anteriormente. Temos algumas caminhando e outras paradas judicializadas. Por que chegamos ao ponto de CPIs chegarem ao judiciário para garantir essa fiscalização? Nós temos que nos ater, como eu disse, à tripartição dos poderes. Existem 3 poderes, o legislativo, o executivo e o poder judiciário. A partir do momento em que há algum senão, em alguma propositura por parte do legislativo ou por parte do executivo, essa dúvida, essa disparidade de pensamento tem que ser solucionada por algum dos poderes, e esse é o poder judiciário. Hoje nós temos uma CPI da CAB, que é acompanhamento do trabalho da CAB, essa instaurada, o presidente é o vereador Renivaldo, o vice-presidente, o relator é o vereador Chico 2000 e como membro titular o vereador Ricardo Saad. Foi uma escolha de consenso de todo o plenário. Depois de alguns debates. Depois de vários debates, muita conversa, então nós tivemos esses vereadores escolhidos, né, e depositamos a confiança para que eles façam um bom trabalho. CPI do maquinário. Fora essa CPI, nós temos também a CPI do maquinário, que está hoje com uma decisão judicial determinando a suspensão dos andamentos do trabalho. Então nós estamos cumprindo essa decisão agora, nessas próximas semanas, aí, de hoje, início da semana de segunda para frente, aí nós temos os prazos já de resposta para essas CPIs, e existem também outras 3 CPIs que foram ingressadas contra mim. Essas CPIs estão também suspensas por parte da Justiça, há toda a celeuma nisso aí, mas eu acredito que agora nós inauguramos um novo momento. É um momento em que há consensos, existem entendimentos divergentes, é claro, nós estamos dentro de um poder legislativo, mas existem pensamentos que são uníssonos, que há consenso, como foi o consenso na discussão dos trabalhos da CAB, assim como pode existir outros consensos em discussão de outros temas. A questão das CPIs ingressadas contra o senhor do uso de terras, da questão da grilagem de terras e também da votação da LDO, elas podem sofrer um novo revés, né? A Justiça pode trazê-las à tona novamente. Tem algum tipo de investigação? Com toda tranquilidade, nós até fizemos uma apreciação de tudo isso e eu pensei nos extremos, né? Eu analisei as CPIs, eu acredito que é extremamente importante as fiscalizações, mas as fiscalizações que possuem fundamentos. Hoje está judicializada, tem essa questão do Poder Judiciário dizer o direito sobre o caso concreto. Nós respeitamos muito isso. Se houver um revés, nós temos toda a tranquilidade para poder responder a essas informações, a esses questionamentos e com muita tranquilidade. Nós, inclusive, fizemos e votamos já uma resolução de número 16 que foi objeto de apreciação por todo o plenário, inclusive votando a minha cassação, o que não galgou êxito, ou seja, a resolução de número 16 foi votada e não foi votado, então não foi apreciado, não foi aprovado a nossa cassação e o nosso afastamento. Mas houve a judicialização, essa é uma questão que para nós, para mim, eu acredito que tem que ser superada.
nós temos que olhar sempre para o futuro e pensar o que, como vereador, podemos fazer para melhorar a nossa cidade. Eu acredito que isso é um trabalho. E isso eu cito um dos exemplos de que nós estamos trabalhando para que isso aconteça é que na semana passada, mais especificamente na quinta-feira, eu informei a todos os vereadores que fizemos uma parceria com o Instituto de Recursos Humanos, em que ficou disponibilizado já 85 vagas de emprego na iniciativa privada para todos os vereadores, independente da coloração partidária, para que todos os vereadores possam indicar um funcionário, alguém que aportou no seu gabinete com uma demanda de currículo ou uma demanda de emprego. Nós temos a iniciativa privada já com 85 vagas disponíveis para atender a todos os vereadores. Isso para demonstrar que nós não temos nenhum interesse em ficar pegos em questões pontuais. Nós não podemos perder o fundo pela forma. Nós temos que procurar chegar ao fundo, ou seja, chegar até o fim das discussões e não nos perder nos procedimentos e na forma como são feitos. Tá certo, vereador. A gente vai um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Quando as queimadas começam, é assim que elas terminam. O fogo devastou todo o meu pasto. O que eu faço agora? Perdi tudo que eu tinha. Queimou tudo. Quando o fogo chegou na linha de transmissão, emitimos o alerta. Impossível respirar. O meu filho teve pneumonia e quase morreu. As queimadas atingem a natureza, a economia e principalmente a sua vida. Cada atitude faz a diferença. Queimadas. O começo pode ser o fim. Iniciativa Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. De volta com o RDTV e ao lado do vereador João Emanuel, que é o presidente da Câmara de Cuiabá. Obrigada, presidente, mais uma vez por nos receber. A gente falava muito antes desse bloco sobre a questão das CPIs, dos processos de investigação e avanços registrados aqui no Legislativo da capital. Outro assunto dito como espinhoso é a questão da verba indenizatória. O Judiciário, mais uma vez, intervindo em questões do Legislativo. É o mais correto mesmo que o Judiciário revise todo esse processo? Como o senhor avalia esse processo? O processo democrático, ele funciona com sistemas de freios e contrapesos. Então, esses freios e contrapesos precisam existir para que haja essa independência e harmonia entre os poderes. O Poder Judiciário, a desembargadora Maria Erotides, ela apreciou uma ação feita pelo Ministério Público, que é um órgão responsável pela fiscalização. O Ministério Público ingressou com uma ação no primeiro grau, que não houve liminar, e o Ministério Público entrou com agravo de instrumento que foi distribuído para a desembargadora Maria Erotides. A desembargadora Maria Erotides entendeu liminarmente que deveria suspender a verba indenizatória para os vereadores. Há que se frisar que os vereadores como um todo, eles percebem o seu subsídio, que é o salário do vereador, é aquilo que ele recebe, ou seja, o líquido que sai, aquilo que ele, na verdade, o que ele recebe mesmo, é o subsídio, é aquilo que o que é o salário do vereador mesmo, é os 11 mil reais líquidos que são entregues ao vereador. Isso aí para a sua manutenção, para a sua subsistência. A verba indenizatória, pelo próprio nome, ela indeniza, ela serve para recompor os gastos que o vereador possui. Isso é uma verba imprescindível para que o próprio vereador tenha condição de fazer um trabalho, de fazer uma contratação eventual de um serviço jurídico, de fazer uma contratação eventual de um serviço contábil, de um engenheiro sanitarista, como é o caso agora da CPI da CAB. Vai ser necessário um engenheiro sanitarista, um engenheiro eletricista, um engenheiro civil para poder acompanhar todo esse trabalho. Verba esta que hoje está em 25 mil. Essa verba hoje está em R$ 1.900. Hoje. Quando aprovada foi... Nessa semana deve ter uma nova apreciação. A desembargadora, inclusive, começou a proferir o seu voto, inclusive já fez algumas incursões
na mídia, já se mostrou qual deve ser a sua sintonia, qual deve ser o seu posicionamento, para dizer que é legal a verba indenizatória, ela já se posicionou dessa forma. Porém, ela entendeu que deveria ser feito uma adequação no seu valor. E nós, prontamente, através da Procuradoria, da própria Câmara, nós pedimos para que fosse analisado o requisito e os questionamentos e o requerimento feito pelo Ministério Público. Haja vista que, se não contar do requerimento do Ministério Público, que haja a aplicação de um regramento, nós temos que acompanhar a decisão, é claro que for tomada, porém apreciando essas questões da proporcionalidade. Mas há que ser feito um aclaramento, porque não é claro para nós como deve ser feita essa proporção desse aumento. Haja vista que nós tivemos a implantação dessa verba indenizatória em 2004, de 2004 para 2007 houve o aumento de 127%, 2007. De 2007 até 2009 aumentou-se 60% desse valor, e a recomposição de 2009 para 2011 também, e a composição de 2011 para o final da legislatura passada, que foi onde nasceu esse aumento da verba indenizatória, nasceu a discussão. Os vereadores, os 19 vereadores da legislatura passada, entenderam por esse aumento no valor de R$25 mil. Então, o questionamento que foi feito foi sobre a legalidade ou não do pagamento da verba indenizatória. E nós precisamos até falar que a indenização, ela está presente em vários poderes, como existe também a indenização no Ministério Público. Para deputados estaduais. Para deputados estaduais, federais, você está correta, senadores, os ministros, os secretários municipais. Mas o que se questiona, presidente, no caso dos vereadores que trabalham na região, no local, na cidade, não precisariam de um volume tão alto de recursos. Acho que o questionamento bate justamente nesse sentido. Acredita que R$25 mil sejam realmente necessários para vocês, vereadores, que acabam trabalhando na base? Nós temos que responder isso de forma objetiva e técnica. Foi um aumento pensado pelos 19 vereadores. Os 25 vereadores agora, nós estamos cumprindo o que houve, a determinação legal. A lei, ou nós cumprimos ou nós incorremos em crimes por não cumprir a legislação. Como eu disse, não são somente verbas para deslocamento. Essa verba indenizatória indeniza a todo tipo de estrutura que o vereador precisa para desempenhar bem o seu mandato. E isso é tão verdade que, como eu disse, nós precisamos e muito de um serviço, por exemplo, de engenharia. Quando iria se achar que era preciso ou é preciso um serviço de engenharia dentro de um gabinete do vereador? Mas é preciso. Hoje o contrato da CAB é um contrato que possui mais de 5 mil páginas e só de projetos, de questões planilhadas e questões técnicas sobre universalização da água. Um engenheiro sanitarista precisa analisar se a universalização da água pode ser feita em 3 anos, se o que já foi feito pela companhia de abastecimento de água, se já foi cumprido parte desse contrato, se não. Tudo isso é algo que precisa ser exposto. Fora isso, nós temos que ter o plano de saneamento, que é uma universalização do sistema de esgoto em 10 anos. É preciso ser feito um cálculo por parte de um engenheiro eletricista e por um engenheiro civil, para saber se as estações de tratamento de esgoto, a AET, suporta a nossa demanda, e fora suportar a demanda, tem que saber se os componentes que estão ali dentro, elétricos, que recepcionam essa demanda de Cuiabá, que é só crescente. Cuiabá tende a crescer nos 10 anos, condomínios privados são criados. Isso a gente falando de casos específicos, de gastos específicos. Vereador, interrompendo a questão da verba indenizatória, ainda falando do relacionamento com os pares, o senhor foi acusado de desrespeitar o regimento interno diversas vezes, naquela fatídica sessão do dia 29 de agosto, aquela que teve pela manhã, aquela que teve pela tarde. Como que o senhor está tratando com os seus colegas a partir de então? Esse trato já voltou a harmonia a reinar aqui na Câmara de Cuiabá ou ainda não? Essas acusações ainda já foram engolidas? Nós precisamos ter maturidade
e, ao mesmo tempo, serenidade para poder desempenhar alguns papéis. O papel de desempenhar a chefia de um poder, ela passa por algumas provações, e essas provações elas precisam ser superadas. Nós tivemos desentendimentos por conta da análise do regimento interno, o que faz parte da democracia, e nós acreditamos que temos que superar alguns temas para poder avançar. E eu acredito que avançar é o que Cuiabá precisa. Nós temos que colocar em foco. Nós temos uma cidade em que possui mais de 28 pontos, por exemplo, fixos de usuários de drogas. Então isso é algo que nós temos que nos preocupar, é algo que nós temos que voltar os olhos. Existem hoje jovens sendo mortos, nós estamos perdendo pessoas para as drogas, e a Câmara tem uma comissão, por exemplo, para acompanhar o combate às drogas. É um trabalho que nós precisamos fazer. Nós temos uma comissão que está em total trabalho na presidência do vereador Dilemário, em que ele acompanha as obras da Copa, questionaram muito sobre as obras, estão fazendo reuniões periódicas. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, possui uma reunião. O secretário da Secopa vai vir nas próximas semanas, eu acredito que até o dia 30 de outubro, virá até a Câmara mais uma vez para poder esclarecer à sociedade cuiabana o que está acontecendo. E eu acredito que nós temos muitas coisas para nos preocupar, para trabalhar, pontos positivos, e nós não podemos nos perder, como eu disse, nessa forma. Nós temos que chegar até o fim, que é o bem-estar da sociedade cuiabana. O vice-líder do governo, o vereador Chico 2000, chegou de falar que o senhor, além de não cumprir o regimento interno, não teria cumprido algumas promessas enquanto presidente da Câmara, relacionadas, por exemplo, à criação do Colégio de Líderes, que foi um assunto debatido logo no início da sua legislatura. É um assunto que ainda precisa ser revisado ou não? Esse Colégio de Líderes não deve sair? Nós fizemos uma proposta para os vereadores que nos elegeram, que me elegeu presidente da Câmara, os 14 vereadores. Nós tínhamos um entendimento e temos um entendimento que é preciso ser feito um novo regimento interno. Um regimento interno em que privilegie o debate, privilegie até minorias, privilegie os colégios de líderes. Eu acredito que isso é saudável. Nós fizemos essa promessa e fomos até o Senado Federal. E o Senado Federal, através do sistema Interleges, veio até Cuiabá e o trabalho não parou. Em junho, iniciou-se as discussões em maio, e em junho fizeram então uma discussão dos marcos regulatórios, ou seja, da legislação que baseia uma Câmara Municipal. E dentro desses marcos regulatórios, dentro dessas discussões, surgiu a vontade premente nossa de continuar a discutir a revisão do regimento interno. O vereador Onofre Júnior fez um requerimento em maio para esse novo regimento interno, para criar uma comissão do regimento interno. O vereador Mário Nadaf também da mesma forma. Então nós estamos no tempo de fazer o novo regimento interno e vamos fazer, cumprir essa demanda e honrar os compromissos, prever no regimento interno o colégio de líderes para discussão de pauta, discussão de temas, saber o que nós vamos defender durante a semana. Eu acredito que é saudável, o debate é saudável, o colégio de líderes privilegia o debate, portanto, saudável para o Poder Legislativo. Para encerrar nosso bate-papo, presidente, o senhor também é considerado uma das lideranças do PSD aqui na Baixada Cuiabana. Teve uma expressiva votação nas eleições municipais e tem participado das discussões dos sociais-democratas aqui em Cuiabá e no interior também. Como o senhor avalia esse crescimento do PSD e como o senhor deve cooptar novas lideranças para que saiam a candidatos no ano que vem? Na semana passada, mais especificamente na quinta-feira, nós fizemos uma grande festa de filiação. Nós estamos levando, eu consegui levar mais 500 pessoas filiadas, novos filiados no PSD. O PSD hoje é o maior partido do estado, com o maior número de prefeituras, com o maior número de vereadores, o maior número de prefeitos. E nós temos a honra de termos o presidente da Alcemate, o presidente da MM, como membros do Partido Social Democrata, do PSD 55. Eu acredito que esse é um partido que deve crescer ainda mais. Nós temos lideranças que são irrefutáveis no estado, lideranças como é o caso do vice-governador Chico Daltro, lideranças como os deputados federais, Roberto Donner, o deputado federal Eliane Lima. Temos lideranças de grande expressividade, inclusive em organismos do terceiro setor, como é o caso do presidente da FAMATO, que é o Rui,
que é também o Rui Prado, que é membro do PSD, e nós temos muitos nomes, né? E eu acredito que o nome de consenso do partido, que ele até costuma dizer que quer largar a política, mas eu costumo falar que o deputado Zé Riva, o meu sogro, ele é, para mim, a maior liderança política que o Estado tem, e nós fazemos voto. A política pede, o partido pede para que ele continue na luta, nós precisamos do trabalho dele e fazemos votos aí que o PSD tenha uma candidatura sólida e própria à majoritária no ano que vem. Tá certo, presidente. Obrigada por nos receber aqui na Câmara de Cuiabá. Eu que agradeço, muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigada. E você continue com a gente acompanhando o que acontece nos bastidores da política mato-grossense aqui no RDTV e também no portal RD News. Não esqueça que a transmissão também acontece simultaneamente na TV Mato Grosso no canal 27. Vejo você de novo amanhã. Até lá!